Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a essa palestra. Hoje vamos falar sobre como criar uma cultura de aprendizagem por meio de jornadas híbridas. Meu nome é Richard Ochoa, eu sou CEO e fundador da Revo, uma das maiores empresas de aprendizagem corporativa do país. Vamos entrar direto aqui no assunto. Eu vou compartilhar minha tela para que a gente possa iniciar a nossa palestra. Então vamos lá. Maravilha, vocês já estão vendo minha tela. Então, vamos lá. Primeira mensagem que eu quero dar aqui para vocês hoje é que nós precisamos parar de treinar os nossos colaboradores, tá? Nessa hora todo mundo fica bugado. Hã? Como assim? Eu sou da área de treinamento. Como que eu vou parar de treinar pessoas? Eu vou perder meu emprego. Então, primeiro, calma, que eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Vamos analisar como que são a maior parte dos treinamentos. A gente quer fazer um treinamento, então a gente fala, beleza, vamos fazer esse treinamento online. E aí, o que acontece? A gente tem essa expectativa, né? Vocês já tiveram essa expectativa, todo mundo vai participar, o treinamento vai ser lindo, maravilhoso, mas chega na hora, essa é a realidade. Você sabe exatamente o que eu estou falando. Acontece muito, né? Então, aí, o que você pensa? Tá, então não vou fazer online ao vivo, porque as pessoas não participam, então eu vou gravar cursos, vou comprar uma biblioteca cheia de cursos gravados e vou disponibilizar no meu LMS, um monte de scores, vídeos, etc. E aí você faz isso e aí o que acontece? Não funciona. As pessoas não entram, não é? Tenho certeza que você já vivenciou isso também. Então tá, então o que você faz? Já que nada disso funciona, vamos para o presencial. E aí, o que acontece? A tecnologia se torna um problema, porque está todo mundo conectado, todo mundo precisa sair, a pessoa fala, tá bom, eu vou para o presencial, mas eu tenho que fazer um call de manhã e um à tarde. Só, pô, então você não está na reunião, não é? Você não está no treinamento. Aí as pessoas no WhatsApp, e-mail, tal, e é difícil engajar e trazer as pessoas, seja online ao vivo, seja online gravado, seja no presencial. Você já teve essa experiência? Pois é, sabe o motivo disso? Primeira coisa, são vários, né? Mas o que a gente percebeu pós-pandemia é que tempo virou um artigo de luxo. É, 15% das agendas estão mais cheias e 20% das pessoas estão mais esgotadas. E aí, diante desse cenário, o que você quer? Você quer que o seu colaborador faça um treinamento. Você fala, poxa, você com a agenda lotada, você que está recebendo um monte de e-mail bombardeado por WhatsApp, Instagram, um monte de coisas, não é? Relatórios que você tem que fazer, metas que você tem que cumprir. Nós do RH queremos que você faça um treinamento e fique feliz lá, né? Todo mundo engajado. Mas não é assim que a banda toca, não é? O que acontece? Um treinamento, ele é apenas um remédio. Treinamento, ele é normalmente algo pontual que busca resolver um problema do passado. Pois é, quando as pessoas têm, por exemplo, uma baixa performance em vendas, o que a empresa faz? Um treinamento de vendas. Quando você tem muito acidente no trabalho, você faz um treinamento para melhorar esse indicador. Então, o treinamento sempre está sendo reativo para resolver problemas do passado. Então, eu vou lá, dou um remédiozinho para a pessoa para que ela fique treinada. E aí, a analogia disso é como se você fosse uma única vez para a academia e achasse que você ia ficar em forma. Não, não é um treinamento que vai resolver, né? Você precisa de muito mais do que isso. E é por isso que a gente fala de transformar, né, migrar o seu treinamento para uma cultura de aprendizagem. Então, qual é a diferença? Vamos lá, o treinamento, ele é algo pontual, normalmente é longo, né, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Ele é reativo, sempre busca resolver problemas do passado, né? Padronizado, todo mundo faz o mesmo treinamento. E, como eu falei, ele busca resolver um problema do passado.
Agora, quando a gente migra isso para uma cultura de aprendizagem, estamos falando de aprendizagem que precisa ser ágil, muito mais rápido, né? Precisa ser contínua, personalizada, ou seja, cada pessoa vai receber o que é relevante para ela, precisa ser proativa e ela acontece em qualquer momento, em qualquer lugar. Então, essa é a diferença entre fazer um treinamento para migrar isso para uma cultura de aprendizagem. Agora, faz sentido, não é? Por que que eu comecei falando que precisamos parar de treinar as pessoas? Porque a gente precisa mover e migrar isso para que faça parte da cultura da organização, uma cultura de aprendizagem. E vamos aqui falar sobre 5 pilares para que a gente possa criar essa cultura de aprendizagem. E claro que vamos falar muito sobre as jornadas híbridas. Tá? Aqui, o que que eu vou estar fazendo? Eu tenho 5 pontos principais onde eu vou ajudar você, que é do RH, tomar decisões sobre como desenvolver aquele treinamento olhando para esses 5 pontos, tá bom? Então, vamos começar aqui primeiro com a modalidade. O que que é a modalidade? Né? Não faz sentido, hoje em dia, juntar pessoas para que elas ficarem sentadas e ouvindo alguém falar, ou fazerem algo que elas poderiam fazer melhor se estivessem sozinhas e concentradas. Então, por exemplo, essa palestra aqui, você pode assistir sozinho, momento que você estiver concentrado, fazendo o seu trabalho, o momento que você está mais tranquilo, você consegue assistir isso quando você quiser e quantas vezes você quiser. Você pode pausar, tomar um café e voltar. Então, por isso, esse meio vai funcionar bem para o que a gente está fazendo aqui hoje. E aí, por isso que a gente fala que é um momento que a gente tem que ressignificar a aprendizagem. A gente tem 2 mundos. A gente tem o mundo do gravado e o mundo do ao vivo. Essa palestra aqui é gravada. Por quê? É justamente um monte de conteúdo que você consegue assistir quando quiser. Se a gente fosse fazer algo ao vivo, eu não ia fazer essa palestra desse formato. Ela seria muito mais voltada para conexão. Então, o gravado, ele traz conteúdo. O ao vivo traz conexão. E aí, a gente traz aqui a primeira tomada de decisão para você. Como que você define a modalidade? Antigamente, a gente definia a modalidade de uma forma muito simples. Se for chato, vai para o online. Se for legal, vai para o ao vivo, não é? Compliance, online. Treinamento de vendas, ao vivo. Código de ética, online. Sei lá, liderança, ao vivo. Então, a gente olhava muito assim, o que que é legal? Mas hoje em dia, você não consegue mais fazer aqueles treinamentos de 5 dias de liderança, que vai de 7 da manhã até 11 da noite, estamos pulando, motivar. Você não tem mais isso. Você não tem mais tempo para fazer isso. As pessoas não têm mais saco e paciência para conseguir concluir isso. Então, isso tudo começa a mudar o formato e a modalidade. Como que a gente define, mesmo no treinamento lá dos 5 dias, você pode até entregar o mesmo conteúdo, mas como você vai definir o que vai para o gravado, o que vai para o ao vivo? Da seguinte forma: quando as pessoas estão juntas, é para praticar e compartilhar. É o momento da discussão, da prática, tudo mais. Quando as pessoas estão sozinhas, é o momento que ela pode focar, aprofundar e estudar sozinha. Então, é assim que a gente começa definindo a modalidade. Se a gente quer discussão e prática ou se a gente quer aprofundamento do conteúdo. Tá? Então, primeiro item de modalidade é esse. Vamos agora para o segundo item, que é a gente falar sobre conteúdo. Então, conteúdo. Como que, como que a gente define o que a gente vai ensinar? Hoje em dia, com o ChatGPT, conteúdo se tornou universal. Qualquer pessoa consegue desenvolver conteúdo. Não é? Se você quer roteirizar um curso de liderança, basta perguntar para o ChatGPT quais são os tópicos, qual o conteúdo, ele vai escrever absolutamente tudo. Se bobear, até escrever roteiro de vídeo que você deve passar. E usando outra inteligência artificial, você grava aquele vídeo. Então,
como que nós, que trabalhamos na área de treinamento, como que a gente faz para não ser substituído pelo ChatGPT? E aí eu vou te dar mais uma dica aqui, bem prática. Primeiro, como que a gente decide? A gente não precisa reinventar a roda. Tem muito conteúdo pronto por aí, tem muito conteúdo de excelente qualidade que você consegue ou comprar ou acessar de uma forma até gratuita no YouTube, TED Talks e vários outros lugares. Então, como que eu decido? Primeiro, até antes de falar como que eu decido, vou dar um exemplo. A gente teve uma empresa, cliente nosso, que queria fazer um curso sobre robótica. E aí ela queria trazer um especialista e escrever todo o curso. E a gente falou, ó, tem esse módulo aqui que é Introdução à Robótica. Não faz sentido escrever isso? Tem esse conteúdo pronto na internet. E aí tinha um módulo que era robótica dentro daquela empresa e usando aqueles recursos que ela tem. Isso fazia sentido a gente escrever, né? Isso fazia sentido explorar mais. Então, o que a gente traz aqui para ajudar você numa outra tomada de decisão? Se o conhecimento que você quer explorar for um conhecimento geral, use o conteúdo pronto. Não precisa reescrever isso. Não é? O ChatGPT vai ter esse conteúdo. Então, pega uma biblioteca de conteúdo, pega um catálogo, ou pega conteúdos que você vai achar na internet, tem um monte de conteúdos de excelente qualidade que você tem por aí. Agora, onde que você tem que gastar o seu tempo, os seus recursos e tudo mais? Em conteúdo específico. Se for um conteúdo que é como aplicar aquele conceito no negócio, isso faz sentido você desenvolver. Mas, se for um conteúdo genérico, né, soft skill que já tem, muito conteúdo pronto, então você consegue usar conteúdo pronto. Tá? Não seja substituído pelo ChatGPT ou catálogo de conteúdo ou qualquer outra coisa assim. Seja bem consciente de como que você vai selecionar o seu conteúdo. E aí, só para vocês saberem, né, nós na Revo temos um dos maiores catálogos no Brasil, com mais de 120 webséries e feito com os melhores especialistas do Brasil, como Augusto Cury, como PA, como uma série de pessoas, André Iori, várias pessoas no nosso catálogo. Então, se você precisar de conteúdo pronto, você pode nos acionar. E conteúdo específico também, que a gente tem uma fábrica. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Metodologia, essa é a melhor parte. Essa é a parte que eu mais gosto, tá? Quando a gente fala de metodologia, uma coisa importante falar é o seguinte: isso aqui não é inovação. Pegar uma câmera e filmar alguém falando, como eu estou fazendo aqui hoje, ou como muitos conteúdos que tem por aí, não é inovação. A gente sempre fala que filmar o teatro não é fazer cinema, como filmar o presencial também não é fazer ensino à distância. Não sei se você sabe, mas o cinema ele foi criado originalmente para filmar peças de teatro. E aí ele ficava filmando peças e depois ia distribuir isso em cidades menores. Até que chegou alguém e falou: tem uma indústria muito maior do que peças filmadas, que é a indústria de cinema. E a mesma coisa com a educação. Ficar só filmando teatro é viver em 1900, não é? Depois, quer dizer, depois não, agora a gente está vendo que existe essa indústria que é uma indústria totalmente diferente. E como que a gente faz isso? Primeira coisa, tem a metodologia 3Hs. O que é isso? A gente fala o seguinte: para que você consiga fazer algo que vai engajar e transformar a pessoa ao mesmo tempo, você precisa tocar em 3Hs. Primeiro H é heart, coração. Segundo, head, cabeça. E por último, hands, mãos. E você precisa tocar os três nessa ordem. Então, quando você vai começar qualquer treinamento, você tem que focar no coração, na motivação. Por que eu comecei aqui com uma frase assim: precisamos parar de treinar pessoas? Porque naquele momento eu toco o seu coração. Você fala, como assim? O que ele quer dizer? Não é? Então, quando a gente vai começar qualquer treinamento, qual o maior erro? É começar com a cabeça. Começar entregando conteúdo. Isso faz com que as pessoas não se motivem, não se engajem. Então, para que você engaje a pessoa, para você engajar a pessoa, ela precisa estar conectada no seu conteúdo. E por isso a gente sempre começa com o primeiro H, que é coração.
Depois, a gente vai para a cabeça, entregar conteúdo, e por último, a gente vai para a parte prática, botar a mão na massa, que são as mãos. Então, sempre, qualquer treinamento, presencial, online, gravado, ao vivo, tanto faz, sempre comece tocando nos 3 Hs. Próxima metodologia, vamos falar de edutainment, né? Por que adoramos Netflix, mas odiamos treinamentos online? Você sabe por quê? Vou te falar. É um segredo, mas vou te falar. É porque Netflix é legal e treinamento online é chato. É isso. Por que ninguém quer entrar e ficar vendo treinamento? Porque é chato. Enquanto seu treinamento for chato, ninguém vai querer ver. Você já viu, por exemplo, imagina um treinamento online que é apenas um monólogo, alguém lendo, só falando, falando, falando o tempo todo. Até como eu estou fazendo aqui, acaba se tornando um monólogo. Agora, se isso aqui fosse uma série com atores, com cenas, com situações, pessoa entrando, saindo, tal, 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 é igual às novelas. Já viu uma novela ter um monólogo? Não, você sempre tem várias situações. Então, se você consegue trazer o mundo do entretenimento para a educação, você consegue, de fato, engajar as pessoas. Então, quando a gente olha para edutainment, é justamente unir técnicas de Hollywood com técnicas de educação. E é isso que a gente faz muito aqui na Rio. Tá? Depois entra aí no nosso Instagram, nosso YouTube, você vai ver vários cases nossos que vão fazer isso. Vamos continuar aqui. Próximo, metodologia. Não, metodologia não, engajamento. Já falei metodologia. Vamos falar de engajamento. Quando a gente fala de engajamento, é muito difícil engajar pessoas. Isso que a gente percebe. E como que a gente resolve isso? Primeiro, você tem que ter estratégias para engajar. Um exemplo é um kit de engajamento que a gente trabalha, que é criar peças de comunicação. Imagina que você vai ver o novo filme do Harry Potter, tá? E eles falam o seguinte, ó, manda um e-mail, texto, simplesmente falando, o novo filme já está no cinema. Não vai engajar ninguém. Agora, o que eles fazem? É trailer, é banner, é outdoor, fazem muito barulho, assessoria de imprensa, tudo mais. Por quê? Para que as pessoas queiram ir, tocar o coração, motivação. Então, quando a gente olha, primeiro, engajamento, precisa ter comunicação. Depois, você tem que ter uma estratégia de lançamento. Você pode lançar isso com palestras, você pode fazer um evento, você pode envolver a diretoria da empresa. Você tem que ter estratégias sobre como que você faz para engajar as pessoas. Né? Outra estratégia de engajamento é discutir o conteúdo. Então, imagina que você comprou lá uma websérie nossa com Augusto Cury sobre saúde mental. E no final do mês, você traz a equipe junta para discutir o que foi visto, cada um viu. Então, isso vai engajar as pessoas. Então, você sempre tem que pensar em engajamento no pré, durante e após o seu treinamento. Vamos para o quinto item, que é resultados. Então, como que eu consigo ter resultados? Primeiro, você tem alguns modelos de resultados, né? Conforme toda a metodologia do Kirkpatrick. Primeiro, você vai ter uma avaliação, uma mensuração de conhecimento. Quanto que a pessoa, de fato, aprendeu, né? E você pode fazer isso através de um quiz, uma prova, um game, etc. Você também pode fazer uma mensuração através de projetos. Então, você pode pedir para ele dividir o grupo, dividir as pessoas em grupos, e eles fazem projetos, e aí você avalia o projeto. E aí você vai poder avaliar a colaboração, a comunicação, por exemplo, daquele grupo. Você tem pesquisa de reação para você avaliar a satisfação. Só que todo mundo quer saber o quê? O ROI, o famoso ROI, como que eu consigo mensurar o retorno sobre o investimento. Então, isso é muito difícil, de fato. Tem fórmulas? Tem. Só que é muito complexo. Você vai ter que criar grupos de controle, 2 grupos, avalia um grupo treinado, outro não treinado, aí você consegue, de fato, medir esse impacto. Só que o que a gente acaba trabalhando mais? O retorno sobre expectativa. Se você trabalhar na área de RH e alguém demandou um treinamento para você, primeira pergunta que você tem que fazer é: qual a sua expectativa com esse treinamento? O que você espera mudar?
né? E aí, a partir do momento que ele fala o seguinte, eu espero, por exemplo, reduzir em 7% o índice de acidentes do trabalho, ou espero aumentar em 12% as vendas, ou quero que caia a reclamação do cliente em 15%. Aí você já tem uma expectativa. Depois você pode avaliar se o treinamento bateu com aquela expectativa. E dessa forma, você consegue ter um retorno sobre a expectativa. Você esperava isso e a gente entregou isso. Então, isso é uma outra forma de você conseguir mensurar resultado. E aqui um exemplo de como que a gente consegue fazer um desenho de uma jornada de aprendizagem híbrida, né? Então, a gente tem, por exemplo, fazer um lançamento para aquele evento. A gente quer engajar, então a gente traz o presidente da empresa, o diretor, seja quem for, e faz um lançamento virtual, porque a gente não quer gastar muito. Depois daquele lançamento, você pede para a pessoa assistir 2, 3 webséries. E aí a pessoa começa a fazer um pre-work com aquelas webséries. Depois você traz um desafio para ela. Você viu o conteúdo, agora eu quero que você faça isso. A partir daí, você vai liberando semanalmente a talk shows e podcasts. Pode ser talk shows e podcasts abertos na internet. Você vê quem são as pessoas falando daquele assunto, pega um podcast já pronto, você vai liberando semanalmente. Depois você vai para o workshop presencial. Olha isso, olha quantas coisas a gente fez antes do workshop presencial. Pois é, aí você vai para o presencial e você começa a entregar o que você esperava, só que você não precisa dar tanto conteúdo, porque as pessoas já viram antes. Você pode focar o quê? Mais em discussão e prática e troca, e aí até o seu presencial, que às vezes era 2 dias, 3 dias, acaba sendo um, você acaba economizando. Depois, você pode fazer uma mentoria online, coletiva. Bota o diretor lá que começou, divide as pessoas em grupos, faz uma mentoria com eles. Depois, no final, você tem um game quiz, uma prova, uma forma de você mensurar aquela aprendizagem. Então, isso aqui é um exemplo. O que a gente quer dizer com isso? Quando a gente fala de cultura de aprendizagem, não é um treinamento fixo. Como eu falei, um treinamento é alguém que vai para a academia uma vez e acha que está em forma. Não, estamos falando de criar uma cultura de aprendizagem. A aprendizagem é contínua, personalizada, é proativa, então é muito focada no aluno, tá? Então aqui um exemplo de como que a gente faz isso. E não é mais uma questão de presencial ou online. É e. Esse é o mundo que a gente está vivendo. É o mundo do e. Um complementa o outro. E aí, obviamente, o nosso pessoal de marketing inteligente bota o e estilizado da Revo, porque a gente consegue ajudar justamente com tudo isso. E aí, eu sempre gosto de dar um brinde no final. Eu vou dar um brinde para você. Se você gostou e quer aprender mais sobre aprendizagem, eu vou liberar um curso chamado A Revolução da Aprendizagem. Mas eu quero que você fale, que você primeiro você entra no seu Instagram, começa a me seguir, tá? E aí me manda um direct com seu e-mail falando que você assistiu essa palestra. E aí eu vou pegar o seu e-mail e vou te inscrever no curso para que você possa aprofundar e aprender mais, tá bom? Bem, esse era o conteúdo da palestra. Espero que você tenha gostado e a gente se vê nas redes sociais. Muito obrigado e bom dia para todos.